Estamos começando mais um programa Arena do Futuro aqui na Novo Tempo. É muito bom mais uma vez poder te receber na nossa casa, porque esse programa é o programa do estudo bíblico, é o programa onde buscamos na palavra de Deus entender e compreender as grandes revelações que o Senhor nos deixou. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. No programa de hoje, nós vamos tratar de um dos temas mais intrigantes de toda a Bíblia. Quem fez o diabo? Esse anjo que se levanta contra mim, contra você, e que está o tempo todo nos levando para longe de Deus. Por que ele existe? Por quanto tempo ele vai existir? O que é que Deus está fazendo agora? Para saber mais, fica comigo, porque o Arena do Futuro já começou. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e nesse momento eu tenho um convite muito especial para que você continue estudando a Palavra de Deus e entendendo ainda melhor os grandes temas que o Senhor nos deixou em Sua Palavra. Aqui na Novo Tempo, nós temos a maior e melhor escola bíblica do mundo. É isso mesmo, onde nós enviamos todos os dias milhares de estudos bíblicos, atendemos centenas e centenas de pessoas que estão, como você, buscando entender ainda mais sobre a palavra do Senhor. Eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Esperança, A Cura do Pecado. Esta revista aqui são temas onde você vai entender exatamente como o pecado entrou, e como o pecado vai sair. Eu tenho a alegria de ser o autor dessa revista e nós estamos aqui no tema número 2, exatamente o conteúdo que vamos tratar hoje no programa Arena do Futuro. Vai falar sobre o pecado. Veja que essa revista aqui é uma revista bonita, colorida, um material assim riquíssimo para aprofundar ainda mais a sua caminhada com Deus. Esse material aqui, ele não tem nenhum custo. Você pode receber gratuitamente. Por que eu vou receber gratuitamente isso aí, pastor? Porque nós temos aqui no Novo Tempo a ajuda e o apoio dos Anjos da Esperança, que me dão condições de oferecer esse material gratuitamente. Vai chegar aí na sua casa. E a sua pergunta é, o que eu tenho que fazer então para receber esse material? Bom, você tem que entrar em contato conosco. É só falar conosco e nós vamos te enviar esse material. Nós estamos à sua disposição, a nossa equipe está aqui desejosa de falar com você e conhecer também cada um de vocês. Nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir, 0 operadora 12 21 27 31 21. Ah, pastor, eu gostaria de ir pela internet, não pelo telefone. Não tem problema. Eu vou te mostrar aqui onde é que você tem que ir. Você vai entrar no seguinte site na internet: novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica, vai chegar neste site aqui, ó. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. E aqui você vai encontrar diferentes materiais para a sua compreensão maior da palavra de Deus. Ó, tem estudo de oração, evidências, sentimentos de mulheres. Aí você vai ver que tem várias páginas aqui também de estudo bíblico. A página 2, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui A Cura do Pecado. Achei. Está aqui, ó. Então você escolhe A Cura do Pecado e você decide se quer baixar em PDF ou quer pelo correio. Digamos que você queira baixar em PDF. Você clica aqui, põe os seus dados e nós vamos mandar o link para você baixar esse material agora mesmo no seu celular. Ou, pastor, eu quero ter a revista impressa, bonita, nesse papel. Coloca lá, receber pelo correio e vai chegar gratuitamente aí na sua casa, tá bom? Combinado? Já escreveu? Já faz parte da nossa escola bíblica? Que bom, parabéns. Se não faz, lembre-se de fazer agora mesmo. Eu quero também te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, a fazê-lo agora. Nós temos lá todos os programas A Arena do Futuro à sua disposição. Esse material aqui é um material de estudo, para você assistir muitas vezes anotando os textos bíblicos,
buscando entender e compreender ainda mais, porque olha, quando a gente entende a palavra de Deus, nós estamos nos aproximando do autor da palavra, que é o próprio Senhor. Então, estudar a Bíblia é sempre muito bom, é sempre muito importante. E você pode também compartilhar esses programas com outras pessoas. Você vai ver que estão todos os programas aqui, a Arena do Futuro, à sua disposição, tá bom? Desde o primeiro programa até o último, para você ter lá como um guia, uma referência para o estudo. Dito isso, estamos prontos agora para começar o nosso estudo de hoje, falando sobre quem fez o diabo. Como você sabe, aqui no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra, porque é na Bíblia que eu preciso buscar as respostas para esses temas que são intrigantes na palavra do Senhor. Eu já encontrei muitas pessoas que falam assim: pastor, por que Deus deixa as pessoas passarem por tanto sofrimento? Por que Deus permite que eu enfrente tantas situações difíceis na minha vida? Saiba que não existe ninguém nesse mundo que viva e não enfrente dores, que não passe por perdas, que não passe por problemas. Muitas vezes, por trás de um sorriso de alguém que está do seu lado, se escondem lágrimas, porque o sofrimento alcançou todos os seres humanos. Todos somos pecadores, todos estamos distantes de Deus, todos enfrentamos a maldade que está cada vez maior, mais intensa e que rouba de nós a alegria, que tira a paz, que tira a felicidade. Esta pergunta é a pergunta que está no coração de muitas pessoas. Se Deus é tão bom, por que há tanto mal nesse mundo? Temos que ampliar um pouco a nossa visão, o nosso conhecimento, para entender na Bíblia a resposta correta. Porque uma resposta equivocada vai desenvolver no ser humano uma relação equivocada com Deus. E eu não quero que você olhe para Deus de uma maneira errada. Eu quero que você olhe para Deus da maneira certa, da maneira correta. E o tema de hoje, ele é um tema que vai te ajudar a entender melhor esta questão. Porque há muitas pessoas que querem uma explicação, querem uma justificativa, querem entender. Se ao menos eu souber por que as coisas são do jeito que são, eu consigo, então, me preparar melhor para aquilo que vai vir, ou eu consigo lidar melhor com a realidade, lidar melhor com a situação. Algumas pessoas chegam a dizer assim: se Deus existe mesmo e tem mal, então, talvez esse Deus, ele não se importe com o ser humano. Ou, existem aqueles que vão mais além, falam assim: bom, se existe mal, é porque Deus não existe. Porque se Deus existisse, o mal não existiria. E aí é o grande problema. É o Deus que não se importa ou o Deus que não existe? Mas a Bíblia apresenta uma outra visão. Não é Deus que não se importa e é o Deus que existe. Mas para aqueles que dizem que Deus não existe por causa do mal, eu quero apresentar algumas coisas para você considerar. Veja comigo essa citação de Platão, o grande Platão, homem que viveu há muitos e muitos anos atrás, e que escreveu sobre vários temas, e ele chegou a dizer o seguinte: olha, para crer em Deus, basta erguer os olhos ao céu. Essa foi a conclusão que ele chegou. Olha para cima. Você acha que Deus não existe? Olha o céu. Olha os planetas. Olha o sol, a lua, os dias como eles passam. Daria para tudo isso aqui ter surgido do nada? Simplesmente ter aparecido? Para Platão, não. Platão diz assim: é só olhar para o céu e vai ficar claro, vai ficar evidente de que existe um Criador por trás disso tudo. E o que Platão está dizendo é o mesmo que a Bíblia fala. Quando você olha para a natureza, você olha para o espaço, fica claro a assinatura de um Deus Criador. Como está em Isaías 44, 27. Digo à profundeza do mar, seque, e eu secarei os seus rios. É um Deus que tem poder sobre a natureza. É um Deus que tem poder sobre tudo que acontece à nossa volta. Diz também a Bíblia em Jó 9:9, ele fez a ursa maior, o Órion, o sete estrelo e as constelações do sul, olhando para o céu, para as estrelas que lá estão. Tudo foi criado por Deus. É o que Platão falou. Olha para o céu e você vai ter certeza de que existe um Criador. Mas não é só Platão. Tem mais gente também que chegou a essa mesma conclusão, como Voltaire,
Olha o que ele disse: eu estava essa noite meditando, estava absorvido na contemplação da natureza. É preciso ser cego para não ficar deslumbrado com este espetáculo. É preciso ser estúpido para não reconhecer seu autor. É preciso ser louco para não o adorar. Ou seja, olha o mundo à sua volta. Olha agora a vida que você tem. Tudo como acontece de maneira programada, calculada para a permanência da vida humana. A quantidade de oxigênio no ar, a água, a temperatura do planeta, tudo isso, segundo Voltaire, é uma evidência de um Deus criador. Abrindo o coração para você, eu, Rafael, não consigo crer de que esse mundo veio do nada. Eu creio que Deus existe. Eu preciso crer que Deus existe. Sem essa crença, nada mais sobra. Porque Deus fez, porque Deus existe, porque Ele é real. Essas evidências do espaço, da natureza, estão dizendo que Ele está cuidando e mantendo a nossa vida. Creia nisso, confie nisso, ande com esta certeza, porque Deus anda também do seu lado. Como Voltaire chegou a essa conclusão? Olhando para a Terra, olhando para a vida, olhando para o planeta e tudo que está à nossa volta, mas tem mais gente também que fala sobre a criação. Veja comigo essa citação de Laparente. Ele disse assim, olha, se eu tivesse que resumir em 40 linhas as conquistas mais autênticas da geologia, eu copiaria o texto do Gênesis, ou seja, a história do mundo, conforme Moisés a delineou. Olha que interessante, a Bíblia não é um livro de ciência, mas a Bíblia contém ciência, entendeu? Não é um livro com explicações científicas, mas a Bíblia tem explicações porque a ciência é do jeito que é. E o que Laparente está dizendo é exatamente isso, olha, se eu tivesse que resumir as maiores descobertas, eu ficaria com Gênesis 1, da forma como o mundo apareceu, na forma como o mundo foi criado. Saímos das mãos de Deus. Ampère também diz, ou Moisés possui um conhecimento mais profundo do que nós em nosso século, ou foi inspirado? Eu creio que Moisés foi inspirado, e porque ele foi inspirado, ele tinha um conhecimento que as pessoas do século de Ampère não tinham. E mais, Moisés tinha um conhecimento que nem as pessoas do nosso século têm, porque o que ele disse lá atrás foi exatamente o que aconteceu. Moisés explicou como esse mundo surgiu, como ele apareceu. Se Deus é o Criador de todas as coisas, isso significa que Ele também é o seu Criador. Você não é um erro, você não é um equívoco, você tem uma origem nobre. Você é meio das mãos de Deus. Você surgiu nesse mundo porque Deus te planejou. Então, nunca se veja menor do que aquilo que você é. Você é especial para Deus. Você é a obra-prima de Deus. Por mais que às vezes você se veja como indigno pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas escolhas equivocadas, saiba que Deus, Ele te ama, Ele se importa e Ele está aí bem perto de você. Significa, meus amigos, que nem todos os cientistas estão contra a Bíblia. A Bíblia e a ciência caminham juntas. Nesse sentido, quando a Bíblia diz que Deus é o Criador, você pode confiar, porque Ele fez todas as coisas. E se Deus é o Criador, se Deus fez tudo o que existe, a grande questão é, e de onde surgiu esse mal? E de onde veio esse problema de sofrimento, de angústia, de tragédia, de tristezas que nós temos à nossa volta? A complexidade desse mundo fica evidente como Deus fez todas as coisas. O corpo humano é uma evidência, porque nós somos muito maiores do que uma estrela. Somos muito mais complexos do que qualquer outra coisa que esse mundo nos mostra e que é complexa. Então, Deus fez, Deus criou, Deus nos moldou, Deus nos preparou. Mas ainda temos o dilema.
ainda temos uma questão para ser entendida. E a questão é o objetivo central desse nosso programa Arena do Futuro. Deus, que é o Criador de todas as coisas, que fez a complexidade do jeito que é, e tudo funciona da forma como funciona, poderia ter feito um mundo sem sofrimento? Deus poderia ter fechado a porta para o sofrimento? Deixa eu te explicar algo. O sofrimento, ele é resultado de algo chamado pecado. Pecado é a desobediência. E é nesse ponto que alguém pode dizer assim, pastor, eu ouvi já que o mal tem que ser cortado pela raiz, e que o mal não pode se levantar, e que o mal não pode existir, então nós temos que acabar com esse mal. Deus, então, deveria ter criado esse mundo sem possibilidade do pecado, sem possibilidade da desobediência, que trouxe o sofrimento. Se Deus fizesse isso, Ele estaria tirando dos seres criados algo que nós chamamos de liberdade. Apenas seres livres podem escolher se tiverem possibilidades de escolher. Ou seja, se eu digo para minha filha, olha, filha, você pode escolher o que você quer comer hoje no almoço, mas só tem arroz. De que adianta a liberdade dela? Nada. Ah, pai, eu quero comer feijão. Não, feijão não tem, só tem arroz. Então, de que adianta eu dizer que ela é livre para escolher? Nada. Eu não dou opção de escolha, ela não tem outra coisa para escolher, ela só tem o arroz para comer, então eu digo assim, olha, coma o arroz, porque arroz é a única coisa que tem para comer. O que eu quero dizer com isso é que, se Deus tivesse criado o ser humano, tivesse criado os anjos no céu e dito assim, olha, vocês são livres para escolher, mas só tem um caminho, de que adiantaria essa liberdade? Eles não seriam livres para escolher, eles não teriam possibilidade nenhuma de escolha, eles teriam que viver de acordo com a vontade de Deus, porque eles seriam seres programados ou seriam robôs, que fariam tarefas que Deus planejou, sem direito de escolha, sem opção de escolha. A Bíblia diz que Deus é amor, a essência de Deus é amor, e só pode amar quem é livre. E quando Deus compartilha conosco aquilo que Ele é, o amor, Ele tem que nos dar essa liberdade. Isso aconteceu lá no céu. Quando Ele criou os anjos no céu, Deus deu essa liberdade de escolha. A liberdade de obedecer ou a liberdade para desobedecer. A liberdade para andar com Deus e a liberdade para não andar com Deus. E Deus faz assim porque Ele quer uma resposta de decisão do ser humano e não uma obrigação. Deus quer que eu esteja com Ele porque eu escolhi estar com Ele. Deus quer que os anjos estejam com Ele porque escolheram e não porque foram obrigados. Ficou claro isso para você? Este é um ponto central em toda a Bíblia. Deus, Ele nos dá sempre a liberdade de você decidir o que você quer para a sua vida. Você quer ser salvo? Você tem a opção. Você não quer ser salvo? Tem essa opção. Eu acho que você não deveria escolher essa opção. Eu estou aqui para te convidar a não escolher, mas você pode decidir por isso. Você quer estar com Deus? Você pode escolher. Você não quer estar com Deus? Você também pode escolher. Você quer a igreja? Você pode escolher. Você não quer ir na igreja? Você também pode escolher não ir na igreja. Deus te dá esta liberdade para escolher. Então, quando Deus deixou a liberdade, Ele abriu a possibilidade. Satanás, os anjos do céu, poderiam estar com Deus para sempre ou poderiam escolher um outro caminho. Deus, então, Ele deixa aberta a escolha do ser humano, mas ao mesmo tempo Ele nos dá leis para o nosso bem. Ele nos dá leis mostrando qual é o caminho que Ele tem. E o caminho de Deus é sempre muito melhor do que qualquer caminho que o ser humano possa pensar ou imaginar. Quando o ser humano, quando os anjos, quando qualquer ser criado escolhe não obedecer a Deus, escolhe pelo caminho que Deus falou para não ir, ele transgrediu a lei. E transgredir a lei significa pecar. E esse pecado começou lá no céu com um ser perfeito chamado Lúcifer. A pergunta que eu ouço muitas vezes é: como é que esse pecado foi aparecer lá no céu, pastor? Era um lugar perfeito, era um lugar de harmonia. Como que esse anjo foi escolher no céu um caminho errado, um caminho equivocado? Esse é um grande enigma, um grande mistério que temos na palavra de Deus. Mas há algumas demonstrações na palavra do Senhor que vão clareando melhor
o que ele tem a nos dizer sobre esse tema. Veja comigo Ezequiel 28, versos 14 e 15. Falando sobre o rei de Tiro, a Bíblia está fazendo uma descrição também de Satanás lá no céu, dizendo assim: você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Iniquidade é o mal, que se achou pecado. Esse ser era perfeito antes, estava no céu no lugar perfeito, mas um dia se achou iniquidade no coração desse anjo. Diz a continuação: você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, diz o verso 17 de Ezequiel 28. Corrompeu sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Ou seja, este anjo escolheu errado e permitiu que a vaidade entrasse no seu coração. A Bíblia continua descrevendo. Agora em Isaías capítulo 14, versos 12, 13 e 14, diz o seguinte: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Essa aqui é uma aplicação direta a esse anjo no céu que se rebelou, a esse anjo que escolheu que não estaria mais com o Senhor. Ele é chamado de filho da alva. Veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações, você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe qual foi o problema deste anjo? Está claro nesse verso aqui. Olha, vem comigo aqui, ó. Eu subirei, meu trono, me assentarei, eu subirei acima das mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Esse anjo se envaideceu, ele se encheu do seu próprio eu, começou a se achar muito importante, começou a se achar muito honrado, e ele escolhe que não mais obedeceria a Deus. E ele começa lá no céu uma guerra. Então, você já entendeu que esse mal começa com a escolha equivocada de um anjo. Embora Deus tivesse advertido, embora Deus tivesse orientado, não existe, meus amigos, uma justificativa para esse mal ter surgido. Não há nada que explique, não há nada que dê razões porque esse anjo escolheu da forma como ele escolheu. Esse é um dos grandes mistérios que nós temos. Por que esse anjo permitiu que esse sentimento entrasse no seu coração? Mas o que nós sabemos? Que não era o plano de Deus, não era o propósito do Senhor, nunca foi e nunca será. Deus não se alegra com a sua dor, Deus não está feliz com o seu sofrimento, Deus chora quando você chora, Deus se compadece dos problemas que você enfrenta. E essa mensagem para mim conforta o meu coração, porque embora eu veja tanto mal à minha volta, eu ainda consigo ver Deus por trás das minhas lágrimas. Eu consigo enxergar Deus cuidando de mim, Deus se fazendo presente do meu lado, Deus me dando forças para enfrentar, Deus me dando ânimo para não abandonar. Esse mal entrou, mas saiba que esse mal não vai existir para sempre. Esse mal tem data marcada para terminar. Isso eu posso ver na palavra de Deus. Venha comigo até Apocalipse 12, onde vamos ver um momento deste conflito no céu. Quando esse anjo já estava convencido do caminho que ele seguiria. Diz a Bíblia assim: então estourou a guerra no céu. O céu que era um lugar perfeito. O céu que era um lugar de total harmonia. Agora tinha uma guerra lá. E quem estava na guerra? Miguel e os seus anjos, lutando contra o dragão e os seus anjos. Satanás, ele se transforma em dragão. Esse anjo perfeito, ele se transforma naquele que se levanta contra Deus. E esses anjos foram aqueles que ele convenceu a segui-lo. Ele levou a terça parte dos anjos. 1/3, 33% dos anjos seguiram esta conversa desse anjo e foram contra Deus e o reino celestial. E diz assim, olha, eles lutaram, mas não conseguiram ser vitoriosos. Claro que não. Não dá para lutar contra Miguel e os seus anjos.
Não dá para lutar contra Deus. Como um ser criado pode lutar contra o Deus criador de todas as coisas? Ele era pretensioso. E não se achou mais lugar para eles no céu. Então eles foram expulsos. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ou seja, chegou o momento que eles não podiam mais ficar lá no céu. Não tinha mais como conviver. Eles escolheram, eles decidiram, eles optaram pelo pecado e seguiram este caminho. Eles foram lá. Como o texto diz, onde é que ele está agora? Ele foi atirado para a terra, junto com os seus anjos. É aqui, nesse mundo, que ele está, causando problemas e dificuldades para os seres humanos. Olha o que Jesus disse. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Diz Lucas 10, verso 18. Ou seja, Jesus está descrevendo o momento que Satanás saiu do céu e ele encontrou espaço aqui na terra. E por que ele encontrou espaço aqui na terra? Porque Adão e Eva tinham liberdade para escolher. E eles decidiram, eles optaram pelo pecado, desobedeceram. E então o mal entrou nesse mundo. E hoje, todo o sofrimento que eu e você enfrentamos é por causa deste pecado que entrou. Por aquilo que o diabo causou aqui nesse mundo. Mas, meus amigos, a mensagem da Bíblia, ela não se confunde. Nós temos uma esperança. O diabo existe, ele é real. Muitas vezes, ele trabalha com a ideia de que ele não existe, de que você pode ficar tranquilo, porque não tem nada disso. Na verdade, o que ele quer é que você não se proteja contra ele. Ele quer te convencer que ele não existe, para que quando ele aparecer, você não esteja preparado para enfrentá-lo. Ou que a senhora não esteja preparada para lutar contra ele. Então ele vai enganando, dizendo, não, eu não existo não, crê que eu não existo não. E quando você menos percebe, ele vem e te leva para o mal. Ele existe, é real, mas já é um inimigo derrotado. Jesus Cristo na cruz do Calvário venceu. E no dia que ele voltar, ele vai destruir Satanás e os seus anjos e nós nunca mais teremos história de mal na humanidade. Estaremos com Deus para sempre, em um mundo perfeito, para toda a eternidade. Sabe, esse mundo perfeito está à sua disposição. Se o diabo hoje tem se levantado contra você, ele não precisa te vencer. Você pode sair vitorioso, você pode sair vitoriosa. Nesse momento, eu estou aqui com o meu celular nas mãos e eu quero te convidar a escrever no nosso WhatsApp, o WhatsApp do Arena do Futuro. O número está passando aqui embaixo agora. Envie a sua mensagem, porque nós queremos conversar com você. Envie a sua mensagem dizendo a sua decisão. Eu quero pertencer a Cristo. Eu não quero ficar do lado do mal, não. Eu quero estar do lado de Jesus, que é o grande vitorioso. Ele expulsou Satanás do céu e vai expulsar Satanás aqui da terra. Vai destruí-lo para sempre. E Deus te convida para estar do lado dele. Eu estou aqui agora com o nosso WhatsApp aberto, esperando a sua mensagem, esperando você escrever, dizendo a sua decisão, o seu desejo. A nossa equipe quer falar com você. Não fique sem tomar uma decisão. Não fique agora apenas escutando, mas saia de onde você está, se entregue ao Senhor, o Deus vitorioso, o Deus da glória, o Deus do amor, o Deus que vai te fazer mais do que vencedor contra o mal. Se é o seu desejo nesse momento, entregar sua vida nas mãos desse Deus, além de escrever no nosso WhatsApp, eu quero orar com você. Feche os olhos, vamos falar com Ele. Deus querido, obrigado porque nesse momento o Senhor se manifesta nesse lugar. Porque é possível, Pai, ter a certeza que embora o mal esteja nesse mundo, o Senhor é o grande vitorioso e vencedor, expulsou o mal do céu e vai expulsar o mal da terra e vai nos devolver esse planeta perfeito, puro, porque queremos estar contigo por todo sempre. Toma-nos em teus braços de amor, são bênçãos que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.